Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Qualquer um entra. Você vem do jeito que você está. Tem pessoas que é difícil para o ser humano. Eu já abracei pessoas fazendo evangelismo na rua, bêbado, às vezes mendigo, pessoas que há dias não tomam banho, e eu vou dizer, não é a coisa mais confortável do mundo. Eu te confesso para mim. Ah, pastor, não. É real, não é uma coisa, se você tomou banho, não é gostoso. Pode ser, a menos que você seja um ET, isso não é bom, certo? E então, a gente luta para não fazer acepção de pessoa. Tem aquela pessoa que normalmente o cara não vai com a cara dela. Incrível, simplesmente você não foi com a cara. A crista não bateu, como é que diz? Incompatibilidade energética, pastor. Então, você não, sei lá o que você chama daquilo, se um diz que é, não sei, o signo tal, gente, o mundo hoje inventa um monte de coisa. Incompatibilidade, você não foi com a cara do cara. E uma coisa importante é que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, se o cara é chato, é legal, é gente boa, não. Se o cara é preto, é branco, é pardo, é careca, é cabeludo, Deus, está cheiroso ou não, Deus, até bafo ele recebe, né? Pode estar sem máscara, chegar bem pertinho, Deus recebe. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Agora, eu e você temos que lutar para não fazer. Agora, Deus trata algumas pessoas diferentes. Ah, pastor, parece que não tem sentido o que você está falando. Não, tem, você vai entender. Eu estou dizendo que ele não faz acepção de pessoas, mas ele trata pessoas diferentes. Normal. Se eu sou inteligente, eu sei como que eu falo com cada um. Eu não posso falar da mesma maneira com uma criança de 8 anos, de 15, um adulto de 40 e um senhor de 60. Eu tenho que saber a linguagem, eu tenho a maneira de falar para ele, mesmo não tendo acepção de pessoas. Mas, tirando isso, eu também tenho uma maneira de tratar com essas pessoas. E o tratamento também é diferente. Alguns têm mais privilégios que o outro quando conversam comigo. Comigo, Lucas. Há momentos que minha esposa tem mais abertura comigo do que em outros momentos. E eu vou dizer que Deus também, gente, é a mesma coisa. Claro que a infinita misericórdia, graça e bondade dele atua constantemente. Agora, o relacionamento que ele tem conosco é de pai e filho. Eu vejo filhos que têm tudo do pai. Pode ter tudo porque a cabeça é muito boa. Clientes meus que liberam tudo, geral. Porque o cara, ele é centrado, ele não se perde no rebolado. Já tem o outro que, às vezes, é da mesma idade, mas é muito louco, não pode ter. Ele não pode ter aquela responsabilidade. É o mesmo pai, não faz acepção de pessoas, é filho, vai ficar triste se for mal, mas o tratamento é diferente, porque a resposta que aquele filho dá é diferente. Então, Deus trata cada qual de acordo com a resposta. Sabe uma coisa interessante, querido? Deus não responde para mim e para você meras perguntas. Deus vai respondendo para nós as nossas próprias respostas. O mesmo Deus, ele chega, a Bíblia diz que ele chega e entrega algo dele conforme a capacidade de cada um. Deus não vai te dar algo que você não dê respaldo, resposta para ter, porque ele não quer ter o mal. Então, quanto mais eu preparo a minha entrega e a minha resposta para aquilo, mais apto eu estou para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. O primeiro mandamento da Bíblia diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. E o amor é responder. O amor tem a ver com entregar. O amor tem a ver com estar disponível. O amor tem a ver com doação. O amor tem a ver com dar. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O Evangelho começa em João 3,16, dizendo, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho. Ou seja, o amor disse que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que não tem como comparar, e por isso, porque ele amava muito, ele deu. Então, toda vez que eu vivo uma vida debaixo do amor e cumprindo o primeiro mandamento, que abre todas as janelas do céu para a minha vida, que é amar a Deus acima de todas as coisas, eu entendo que o amor preceitua que eu tenho que entregar. E o engraçado de Deus é que em momento algum ele chamou um arcanjo, um anjo, ou qualquer outra divindade do céu lá, semelhante a ele mesmo, em hipótese alguma ele chamou o arcanjo Miguel. Vai lá na terra e morre para um monte de gente pecadora, que vai me trair, que precisa da minha bênção, que precisa da minha graça, e eu seria o primeiro deles, miserável. Morre por alguém deles. Ele não chamou qualquer arcanjo, ele não chamou qualquer anjo, ele chama o filho dele, o que ele tinha de mais valioso e precioso, que ele mais amava, e ele entrega. Sabe o que é isso, querido? Me mostra que Deus, ele vai ter sim um tratamento diferente
com aquele que responde de maneira diferente, porque ele deu o seu melhor. E quanto mais você demonstrar amor, mais isso for genuíno, que do mais respaldo você tem de Deus. Como assim? Quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Não. A porta está aberta. Agora, se você vai limpar o chão, se você vai arrumar a casa, se você vai fazer a comida, se você vai ouvir, prestar atenção no que o pai faz, aí é outra conversa. A porta está aberta. Sabe o que é o grande dilema, gente? Jesus Cristo disse que João Batista foi um homem que veio aqui à terra e que quando ele morreu, ele disse assim, nenhum homem foi maior do que João Batista. Não teve um cara, aos olhos de Jesus, que foi maior que João Batista. Isso me revela que no mundo aqui natural eu posso ser grande, eu posso ser pequeno aos olhos de Deus. Ou seja, há um respaldo diferente. Agora, qual que foi o diferencial de João Batista? O diferencial de João Batista é que ele de fato entendeu, como você está entendendo aqui agora, que ele tinha acesso a Deus. Deus não fazia acepção de pessoas. Só que pelo fato dele entender que Deus era real, ele se entregou de uma maneira diferenciada. Queridos, logo que eu me converti genuinamente, verdadeiramente, apesar de ter nascido no hospital e depois diretamente ido para a igreja, eu tive um momento que eu tive que passar pela minha conversão. E aí um parâmetro que eu parei para analisar é o seguinte, sempre existem duas coisas no mundo. Duas coisas. Se você for o meio termo dela, vai dar problema. Ou você é quente ou você é frio. A Bíblia diz que o morno Deus vomita. Ou você responde sim ou você responde não. As pessoas que não conseguem dar um sim ou não, que vivem uma vida difícil, porque pesa não ter uma resposta. Pesa não saber o que quer. Pesa, e isso não vem de Deus. Deus não está ali para gerar uma confusão para você. Enquanto você está debaixo de confusão, a resposta é não. Mas tem muita pessoa alimentando esse limbo do sim, esse espaço entre sim e o não. E a Bíblia diz que esse espaço entre sim e o não é de procedência maligna. A Bíblia diz que existem dois tipos de pessoas que contigo ajuntam ou contigo espalham. Está espalhando ou está juntando. Não acho que você tem pessoas imparciais na sua vida. Você não tem, querido. Tem. O cara pode disfarçar muito bem que é imparcial, mas a Bíblia me garante que tem dois tipos de pessoa. Aqui contigo está juntando, aqui contigo está espalhando. Não, eu não vou me posicionar. O não se posicionar é se posicionar. Você toma um partido, ele não quer tomar o teu. Então, eu percebi que se eu acredito em algo, o real sentido da vida é gastar a minha vida naquilo que eu acredito. Porque senão minha história vai passar, Deus escreveu a minha história, e não é possível que Deus escreveu a minha história, e a minha história é feita para eu não posicionar naquilo que eu acredito. Não é possível que Deus escreveu uma história para eu não brilhar, eu não consigo imaginar, se eu vou criar uma história, eu para pensar numa palavra aqui, eu estou pensando numa palavra que impacte a vida de vocês, e peço graça de Deus para isso, aí eu fico imaginando o próprio Deus parar para escrever a tua história, e eu imagino a tua história não impactar a humanidade. Para mim não faz sentido, Deus parar. Se eu quero fazer o melhor, e eu sou imagem e semelhança dele, imagina o que ele não escreveu a teu respeito. Que antes que você fosse uma substância informe, Deus estava lá no ultrassom dele, te contemplando. Ele sonhava, ele desejava você. Bem como você deseja tanta coisa. Então, eu acho, aliás, eu tenho certeza, e eu decidi isso desde muito cedo, que se a Bíblia de fato é real, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu não vou ser meio termo. A pior coisa que tem é alguém que não se entrega. A pior coisa que tem é alguém que trabalha na tua empresa, mas ele não entende que ele não trabalha como se fosse para ele. A pior coisa que tem é alguém que pega uma coisa para cuidar e não cuida como se fosse dele. A pior coisa que tem é você estar num lugar em que você não entrega tudo que você pode entregar. E o que você não está percebendo é que, na verdade, você está entregando algo, só que você está gastando a sua vida inutilmente, porque se você não fez o teu melhor hoje, eu vou dizer, você perdeu a quinta-feira. Você perdeu. Se você não deu o teu máximo, você perdeu. Foi. É um dia que eu vou dizer, não valeu a pena. Eu perdi, pastor. Não, hoje eu vou fazer você olhar para que se o dia você não deu o teu melhor, você pelo menos olhar para isso e ganhar um aprendizado. De que não vale a pena viver uma vida em que você não sorri. Viver uma vida em que você não entenda que você está morrendo nela, já que você está morrendo, porque todo mundo fala mais um ano, eu digo para você, não é mais um ano, é menos um ano. Todo mundo fala mais um dia, a leitura é errada, é menos um dia. Então, a gente vive numa perspectiva
entenda isso, seja inconsciente ou não, jogada ao vento de que você está ganhando dias, e aí você vive na expectativa de chegar naquela data, quando na verdade o nome presente já é um nome bem coerente, porque é um presente esse dia, você não sabe o dia de amanhã. Amanhã vai ter o mal, vai ter o bem, amanhã eu não sei o que vai ter, mas hoje tem uma coisa, tem o meu melhor, tem a minha adoração a Deus, independente se eu estou no monte, se eu estou no mato, onde eu estou adorando a Deus em tudo que eu faço. E o que falta hoje, querido, é de fato a gente entender que a gente tem que entregar algo. E que Deus trata diferente quem entrega algo. Ele disse, João Batista foi o maior homem, nascido de mulher, de parto aqui de mulher, ele foi o maior homem, porque viveu tudo que Deus tinha a respeito dele. O próprio Cristo chega a um ponto, ele olha para os discípulos dele e fala, gente, seguinte, não jogue pérola aos porcos. Você acha que Jesus estava falando de catar pérolas, ir lá e não jogar, porque era um hábito dos discípulos, pegar joias e jogar no lamaçal dos porcos? Você acha que é isso? Você acha que era um hábito do judeu pegar ouro e jogar lá no banhado com os porcos? Não, não era um hábito. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você percebe que alguém não responde, não dê o que eu coloquei de precioso em você. Se você não está entendendo que a pessoa está respondendo, ela está discernindo, ela está querendo que aquilo vale a pena, não fique jogando oportunidades. Não jogue confete. Analise quem responde e vá, porque caso contrário, tu vai perder teu tempo. Quanto café eu perdi perdendo meu tempo? Quanto café tomei perdendo meu tempo? Quanta atenção eu dei perdendo meu tempo? Quanta atenção você deu perdendo teu tempo? Quanto relacionamento você nutriu perdendo teu tempo? Quanta coisa você acreditou com todos os sinais para não acreditar, perdeu teu tempo. Eu vou dizer, Deus trata quem responde de maneira diferente. Abraão era amigo de Deus, você não vê esse título ser dado para qualquer um. Moisés viu e falou com Deus face a face, você não vê ninguém fazendo isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, título dado a poucos, não foi para todo mundo. Sabe o que eu vejo? A resposta deles diante daquilo que Deus fez era diferente. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como expressar, que Ele entregou. E o primeiro mandamento, eu devo amá-lo acima de todas as coisas. É um mandamento, sabe o que é um mandamento? A Bíblia trata de princípios espirituais. Espirituais. Por que está escrito na Bíblia? Porque naturalmente você não vai querer fazer. Por que está escrito dizendo honra a liderança? Porque é uma coisa que naturalmente você não vai querer fazer. Porque um dia seu chefe, quem quer que seja, vai falar uma parada que você não vai gostar, você vai falar assim, se lascar, vou embora. Não, a Bíblia está falando para você honrar, justamente o que você não quer fazer. A Bíblia está falando, vira a face quando alguém te der um tapão na cara, você dá outra face. Por quê? Porque é natural você fazer isso? Não, porque você não quer fazer. Então a Bíblia me trata de princípios espirituais e quando eu me pauto nele, o céu começa a se abrir na minha história. E coisas que nunca aconteceu começam a acontecer. E o princípio principal, é amar a Deus acima de todas as coisas. A tal ponto que Deus seja o primeiro. Primeiro em tudo. Tem muito princípio, gente, que a gente não pega por bobagem. A Bíblia diz que eu devo buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Você não pode sair de casa, querido, sem orar. Não pode. Como assim não pode? Você até pode. Deus vai te abençoar. Só que Ele vai tratar diferente. O cara que acorda de manhã cedo e fala, primeiro Deus, vai ter um tratamento diferente. Tá? Em primeiro lugar. Provérbios 3, versículo 9. Olha o que está escrito lá. Provérbios 3, versículo 9. Eu honro ao Senhor com a minha renda. Você possivelmente honra ao Senhor semeando várias vezes. Mas olha o que está escrito. Honra ao Senhor com os teus bens. Quantos honram o Senhor com os bens que tem? Fazendo bem para alguém. Quantos honram? Levanta a mão. Você está participando de um culto. Um monte de gente, a maioria. Muitos não, mas a maioria sim. Honra ao Senhor com os teus bens. E com as... Primeiro. É primeiro. Não é segundo, é primeiro. Pô, eu fechei aqui, é primeiro é um ato de gratidão a Deus. Eu tenho isso aqui, primeiro é um ato de gratidão a Deus. Quantas vezes, querido, eu já honrei o Senhor com a minha renda, mas não coloquei Ele em primeiro? Quantas vezes eu já honrei o Senhor no meu dia, mas não coloquei Ele em primeiro? Quantas vezes eu já honrei a Deus em diversas formas, querido, mas eu não coloquei Ele em primeiro? Eu vou dizer, querido, há uma forma de tratamento para quem responde diferente. E eu vou dizer, não deixe o mundo tentar entender a tua entrega. Logo que eu entendi isso e decidi viver a minha vida, que eu não espero que todo mundo entenda a minha entrega. No começo da minha conversão, quando eu virei a chave de verdade, eu acho que nem meu pai entendia direito a minha entrega. Ele falava assim, Lucas, para que tanto jejum?
Ele está orando demais, cuidado, ele zoava comigo, cuidado que você vai ser arrebatado daqui a pouco aí. Eu lembro que eu ficava todo almoço de jejum. Eu lembro que domingo eu tocava, pastor Edson, piano. E aí não tinha ninguém, cara. O cara do louvor vazou. E aí ficou eu e meu pai. Meu pai cantava e eu tocava. Só a graça. Só a graça. Mas persevera, vê aí, ó, abrindo mais um culto aí, você vai ver. Vocês estão tudo aí pelo esse negócio, perseverança. Olha só, e vão trazer mais gente ainda, em nome de Jesus, que Deus está mudando a história de vocês, como mudou a minha, e tem mudado. E domingo de manhã, não ia lá fazer o que o Testemunho de Jeová ia, mas ia fazer meio que uma parada do que o crente faz, né? Meu irmão, eu bati de porta em todo esse bairro aqui, ó. Eu e o pastor Lucas Pacheco falaram assim, quer uma oração, uma palavra? Chamando a galera para vir na igreja. Meu irmão, hoje eu não venço responder o WhatsApp de gente que quer tomar café comigo, quer pedir uma oração, quer não sei o quê. Por quê? Por causa de uma entrega. Você quer viver algo extraordinário em Deus? Tenha uma entrega extraordinária, ponto, acabou. Quer bater a meta que ninguém bate no teu trabalho? Entrega o que ninguém entrega, poxa. Quer ter uma lucratividade na tua empresa? Sabe o que tu faz? Tu entrega o que ninguém entrega. Quer ser reconhecido no teu trabalho? Eu vou te dar a dica, entrega o que ninguém entrega. Quer fazer alguma coisa relevante? Comece a entregar o que ninguém entrega. Ponto, acabou. Não tem, é isso. Só que tem gente aplicando isso em tanta área da vida e tendo resultado. Só que eu vou dizer, existe um caminho muito melhor, que é quando você entende que existe esta entrega em relação a Deus. Tem gente usufruindo disso, isso é lindo na vida, é um princípio que Deus estabeleceu, está ali. Mas tem uma vida de entrega total ao teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, que você não tem ideia dos benefícios que isso gera. Aí eu vou fazer um negócio desse, todo mundo fala, tu é maluco. Só que eu não sou maluco, Deus falou comigo, por isso que eu entrego. Eu vou dizer uma coisa, não use os outros que estão do teu lado como parâmetro de entrega daquilo que você deve fazer ou não para Deus. Porque você está quinta-feira à noite do culto, você parece um doido. Não, eu vou lá no frio, colocar um casaco. Vai fazer o quê quinta-feira à noite? Vou para a igreja. Mas é idiota mesmo, né? Vai lá dar dinheiro para o pastor, né? Mas é burro mesmo, né? Vai lá na igreja, né? Poxa, mas você é tongo mesmo. Assim, você eu vou falar uma coisa, os outros não precisam entender a sua entrega, não, meu irmão. Sabe o que eu acho interessante? Noé, chegando em casa, eu tenho uma mulher, eu sei como é que é. Chegando em casa, amor, Deus falou comigo. É? Sim. Seguinte, eu vou construir um barco. Tá. Vai navegar, vai pescar? Não, amor, é o seguinte, vai chover. A mulher falou, mas o que é isso? Porque nunca choveu na terra. Não é porque ele foi construir esse barco. Não, vai chover. Mas o que é isso? Não, Deus falou comigo que esse negócio chamado chuva é uma água que cai do céu, assim, e vai cair tanta água, meu amor, que vai inundar tudo. E aí, assim, você não sabe a melhor parte. Todos os animais da terra vão entrar nessa arca. Vai vir formiga, vai vir tatu, vai vir cobra, vai vir girafa, vai vir zebra. E a esposa, eu sei como é que é, eu tenho mulher em casa. A esposa olhando para ele... Meu irmão, vou dizer uma coisa, um recado. Não espere que ninguém entenda o que Deus mandou você entregar e você viver. Mas também não espere que todos participem de entrar dentro dessa arca. Sabe por quê? O único que entrou foi Noé, pela misericórdia de Deus, a família dele. Porque depois o resto quis entrar. Noé quis até abrir a porta. O anjo do Senhor falou assim, não creu, não vai ver minha glória. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui, não vai participar. Não vai participar. Mas e o Deus que não faz acepção de pessoas? Ele não fez. Ele disse, Moisés anunciou. O povo não quis ouvir. Sabe qual que é o problema, gente? Incredulidade. A Bíblia conta de uma história de um homem que ele foi para o inferno. O nome dele era um cara rico lá. Não sei o nome exato. Acho que nem fala o nome dele. Um cara rico. Foi para o inferno. E nisso um mendigo chamado Lázaro foi para o céu. Esse cara rico que estava lá no inferno, padecendo, a Bíblia, Jesus conta essa narrativa. Estava precisando tomar água, estava com muita sede. E ele falou assim, Abraão, estava no céu, pede para o mendigo Lázaro, que na história, quando os dois eram vivos, Lázaro ficava no canto da rua e os cães vinham lamber as feridas de Lázaro, do mendigo, enquanto o rico passava e olhava. E nisso, o rico pegou e falou assim, pede para Lázaro molhar os pés dele para que eu possa lamber um pouquinho da água que cai nos pés dele para que eu possa matar um pouco minha sede. E Abraão falou, rapaz, não tem como.
Tem como. História bíblica, Jesus narrando. Não tem como. Há um abismo muito grande. Lázaro fez a escolha dele, você fez a tua. Sabe um Deus, querido, que vê gente ir para o inferno, e ele não tira o cara do inferno, não. O cara foi porque quis. Tem gente decidindo coisas, mas você enfia nesse problema. Você se enfiou porque você quis. Mas o cara escolheu o bom porque quis. Deus está alertando. Sabe o que o cara rico que estava no inferno falou para Abraão? Falou o seguinte: Senhor, deixa eu só voltar, nem que eu volte para o inferno, mas deixa eu só voltar e falar para os meus irmãos, para eles mudarem de vida. E aí, sabe o que Deus falou assim, cara, não adianta. Seus irmãos têm a lei, têm os profetas, tem um monte de gente falando para eles, a questão é que eles não dão ouvidos. Nem que um morto ressuscite, esses caras vão ouvir. Eu vou dizer, querido, Jesus ressuscitou há mais de 2.000 anos atrás e tem muita gente que não está escutando. Não espere que as pessoas entendam a tua entrega, mas também não espere que todo mundo entenda o que a tua entrega gerou. Sabe, hoje muita gente, o cara lá está roubando, o cara lá está fazendo coisa errada, o cara não deve pagar imposto, o cara não sei o quê, porque o cara tem... mas também a vida dele foi fácil, o fulano lá deve ter ajudado ele. Olha lá, mas é que ele também é o predileto do ciclano lá, por isso que ele dá bem. Sabe o que é isso, meu irmão? É o que os outros vão falar, só que na verdade você sabe a entrega que você fez diante de Deus. Você sabe a vida que você decidiu ter. Você sabe o que te custou, você sabe o que abdicou, você sabe que isso tem valor para você. Sabe... ao longo das Sagradas Escrituras, eu vejo que todo mundo que recebeu a Deus, querido, tem que saber entregar. Deus sempre tem interesse em algo mais. Eu vejo que a Bíblia diz que chega um ponto que quando eu estou produzindo muito fruto, e eu estou ligado a Jesus, eu sou a videira, eu estou ligado à videira verdadeira, eu estou produzindo muito fruto, a Bíblia diz que meu pai é o agricultor, Deus é o agricultor, ele vai lá e poda, se você está produzindo muito fruto, ele vai lá e poda, aí o texto diz, para que produza mais, para produzir mais. Eu vejo um Deus que criou um universo que, se você for estudar, ele está em expansão. Sabe o que é o sinal? Que você tem que evoluir o tempo inteiro. Você está aqui para crescer. E se você estagnar, você emburrece. Eu já falei, eu toco piano desde os 9 anos de idade. Só que faz tempo que eu não estudo piano. Eu não estagnei no meu conhecimento, eu emburreci. Não acho que você está em equilíbrio na tua vida, querido. Se você acha que está em equilíbrio, você está muito enganado. Porque só tem 2 alternativas. Ou você está emburrecendo, ou você está diminuindo, ou você está alavancando. Mas eu estou com meu faturamento sempre na média aqui, tal. Então está perdendo cliente. Então tem que estar evoluindo. Então tem que crescer. Então tem que evoluir. Porque esse é o meu Deus e o teu Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora. Cada dia vai brilhando mais e mais. É mais e é mais. É isso que Deus tem. Deus tem uma coisa linda para você, querido. Eu vou dizer, nada pode te parar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora, querido, tenha uma entrega. Deus respeita e admira a tua entrega. Sabe, eu fico imaginando Abraão tomando um chimarrão com a turma lá. Ele já se chamava Abrão. Um belo dia Deus falou para ele, Abrão, eu vou mudar teu nome e tu vai se chamar Abraão, que significa pai de multidão. Só que ele não tinha nenhum filho. Aí ele, dentro de casa, a esposa dele chamando ele no meio dos amigos. Ô pai de multidão, chega aqui. E ele não tinha nenhum filho. Eu fico imaginando os amigos desse casal, olhando assim, cara, esse casal é muito engraçado, né? 2 senhorzinhos, já tinham mais de 80 anos. Um fica falando para o outro que é pai de multidão, a outra é mãe de multidão, porque mudou o nome de Sarai para Sara, que significa mãe de muitos, né? E no meio deles, eles mudaram o nome entre eles e avisaram a galera. Eu fico imaginando ele entre os amigos. Que eu vou dizer, você não precisa ser entendido por todo mundo, porque quem vive debaixo de uma palavra não precisa ser compreendido. Não julgue também o outro por não entender aquilo que Deus derramou na tua vida. Agora não deixe de entregar o teu melhor, sabendo aquilo que Deus depositou dentro de você, aquilo que Deus já confirmou para você, o passo que Deus já confirmou que você tem que dar. Eu vejo um Deus que não tem dó. Ele trabalha por propósito, não trabalha por necessidade. Ele fala assim, manda um profeta na casa da viúva, o profeta chega lá, e Deus falou assim, manda ela te dar a comida dela aí, para ela te alimentar. Aí a viúva fala para ele assim, mas profeta, eu não posso te dar minha comida, porque eu só tenho um pouquinho de pão, que vai dar para fazer um pouquinho para mim e para o meu filho, e a gente vai comer hoje, e a gente vai morrer. E o profeta falou assim, sabe o que eu fico? Deus mandando tirar de uma mulher viúva, e
de uma criança para dar para um barbado. Mas é que aquele barbado simbolizava a ordem de Deus, aquele barbado simbolizava a presença de Deus. E quando ela entrega, querido, a seca durou mais 1 ano, a farinha e o azeite não se acabou. Deus não tem dó, Deus trabalha por entrega, querido. Ah, mas eu só tenho esse pouquinho e eu vou morrer, querido. Então confia em Deus nesse pouquinho, porque desse pouquinho, se você entregar para Deus, se você viver uma vida de entrega, confiança total nele, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Sabe por que o mais, querido? Porque tem mais que você não consegue fazer. É só um pouquinho, você não consegue fazer mais, mas Ele está falando que o mais Ele vai fazer. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. É pouco o teu caminho, é pouco o teu celeiro, confia nele, e o mais Ele fará. De fato, com esse pouco que eu tenho, não tenho o que fazer, mas eu entrego. Sabe o que eu acho interessante? A gente vive muito assim, ó, quer ver? O pastor Léo aqui agora é o profissional em conserto de iPhone, ele é o cara. Amém? Vem aqui, pastor Léo. Pastor Léo, deu um problema no meu iPhone. Eu quero que tu cuide dele para mim e dê uma arrumada para mim, tá? Pode levar lá para a tua oficina lá. Ô, pastor Léo, só um minuto, deixa eu só ver um negócio aqui. Ô, pastor Léo, vem aqui rapidinho. Eu só quero ver um negócio aqui no meu celular aqui. Não, pode levar. Não, eu realmente não consigo resolver. Ô, pastor Léo, só um minuto aqui, desculpa de novo, é só porque é um assunto aqui que eu tenho que só ver, que daqui a pouco eu tentando aqui um pouquinho, uma pirueta, tudo que você faz não é nada, né? Pastor, leva, conserta. Você vive assim. Você não entrega, irmão. Eu vou te falar, quando eu dou algo, eu dou o que eu tenho. Você dá o que você é. Deus deu Jesus porque Ele era Cristo. Sabe por que Jesus morreu no teu lugar? Porque Jesus representou você. Toda oferta representa você. O como você recebe alguém representa como você é. Aquilo que você entrega representa o que você tem. Como você trata representa como você está, como você é. Você não pode dar aquilo que você não tem. A grande questão é que a gente não está entregando de verdade para Deus. A gente quer assumir o controle. A gente tem a Escritura escrita exatamente que Deus é em primeiro, tudo que eu tenho que fazer. Mas mesmo assim eu acho que eu sou inteligente, mais inteligente que o Senhor. E eu ainda quero dar o meu jeito. Eu ainda quero colocar o meu palpite. E eu ainda quero ter a minha razão. É por isso que o Paulo diz: já estou crucificado em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Quer a vida de Deus? Deixa Ele viver por você. Agora tenha a decisão diária de se posicionar em cima dEle. Para isso, querido, eu vou dizer, não espere que os outros entendam. Não espere que ninguém entenda a tua vida. Não espere que ninguém entenda a tua entrega. Mas coloque Deus em primeiro lugar. É impossível você viver algo diferente sem uma entrega diferente. É impossível você ter algo diferente sem um respaldo diferente, sem uma ideia diferente, sem uma atitude diferente, sem uma fé diferente, querido. Muitos vão duvidar de que você caminhou sobre as águas, querido, mas eu vou dizer uma coisa. Se você caminhar não olhando pela lógica, pelo mar que se levanta, pelas ondas do mar, pelo vento, mas continuar olhando para Jesus e sabendo que cada respaldo que você dá debaixo da ordem dele, você caminha sobre as águas e continua olhando para ele, que não espere que todo mundo entenda por onde você anda e aquilo que acontece na tua vida. Bem como isso eu já cansei, eu não espero que entendam na minha. Eu vou dizer uma coisa, que existe uma vida pela fé. E o pai da fé, um belo dia, num comando que nem a mulher dele com certeza não entenderia, pegou seu filho e foi levar ao altar. E quando estava prestes a sacrificar o seu filho, um anjo de Deus disse: Abraão, eu conheço teu coração. Eu provei teu coração e você passou no teste. E por você passar no teste, eu quero dizer que eu nunca quis Isaac. O que, na verdade, eu queria era o teu coração. E hoje eu sei que eu tenho o teu coração. E por ter o teu coração, você não vai ter só um filho. Hoje eu decreto, em nome de Cristo Jesus, que você vai ter multidão. De você eu vou abençoar todas as nações da terra, porque a tua entrega não é uma entrega comum, tua entrega é o melhor. Pastor, por que eu tenho que entregar? Porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E uma coisa que o Espírito Santo fala para nós hoje: filho meu, dá-me o teu coração. Querido,
O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar que existe uma nova meta, existe um novo estágio, existe uma nova etapa, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer que existe uma nova entrega. E aquele que crê vai ver que aquele que busca o Senhor entende que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Vai entender que por mais que você faça sem esperar nada em troca, eu vou dizer, quando você anda com alguém generoso, é inevitável que você não seja afetado pela generosidade dessa pessoa. Por isso, querido, o que eu quero te dizer hoje é que para uma vida extraordinária, tenha uma entrega fora do comum. Tenha uma entrega a Deus. Um principal dos mandamentos, o maior, ame ao teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Quer ver o que esse princípio tem resguardado do céu para a tua história? Cumpram. Cumpram. E aí você vai ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve, no nome de Jesus. Se coloque em pé, se você pode.